a paz do Senhor Jesus Cristo a todos aí que neste momento me assiste, que está aí me ouvindo nesse exato momento. Eu tenho certeza que Deus falará aos vossos corações através desta palavra. Estamos aí com um tema abençoado. Cada vídeo aí eu vou falar um pouco de uma das igrejas da Ásia Menor. Hoje vamos dar início aí à primeira igreja da Ásia Menor, mas eu queria que vocês, ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal aí, dê aí um like, compartilhe aí este vídeo, que eu tenho certeza que Deus edificará muitas vidas através desta palavra. Ative aí o sininho das notificações, para que você possa ficar aí por dentro dos nossos assuntos, daquilo que Deus vai nos propor através da sua palavra neste canal aqui no Balanço do Vento. No livro de Apocalipse, nós vamos dar início aí a mensagem de Cristo às 7 igrejas da Ásia. Quer dizer, cada igreja daquela ali, Cristo Jesus falou através da boca do seu servo, um dos seus apóstolos, João, para que viesse endereçar, escrever uma carta endereçada a cada igreja daquela ali. Cada igreja daquela ali, Cristo Jesus teve um particular, chamou a atenção daquela igreja. A primeira igreja, que nós possamos assim estar atento àquilo que Deus vai falar aos nossos corações, a igreja de Éfeso. A segunda igreja, a igreja de Esmina. A terceira igreja, né? A terceira igreja aí, nós vemos aí a primeira, a segunda. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. A quarta igreja de Tiatira. A quinta igreja, quer dizer, a quinta carta, né? É a igreja de Sardes. A sexta carta é a igreja de Filadélfia. E a sétima carta, ao qual Jesus mandou seu apóstolo escrever, é a igreja de Laodiceia. Nós vamos aí estar lendo, eu falei aí o nome das igrejas, para que cada vídeo aí nós vamos falar um pouco de uma dessas igrejas. Falar aí um pouco aquilo que Cristo Jesus queria falar, uma mensagem ao coração daqueles irmãos que estavam ali. E eu tenho certeza que Deus falará a minha vida e a tua vida. A primeira igreja, nós vemos a igreja de Éfeso. E diz assim a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, verso 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua mão, na sua destra, 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os mal. E puseste à prova o que diz apóstolos, e não são, tu achaste mentirosos, e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste as tuas primeiras caridade, ou, primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, a prática as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu cartiçal, e não, se não te arrependeste. Tenho, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, aos quais eu também aborreço. Que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-te-ei a comer da árvore da vida
que está no meio do paraíso de Deus. Esta palavra é uma palavra gloriosa da parte de Deus aos nossos corações. Como vamos falar aí das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, Cristo Jesus, quando a Bíblia nos mostra que João, um dos seus apóstolos, estava ali preso por causa de uma grande perseguição de Roma. Roma começou a perseguir principalmente Israel, e aqueles que professassem, aqueles que viessem a ser cristão, que se convertesse ao Evangelho de Cristo Jesus, naquela época sofria bastante perseguições. Não é diferente do tempo de hoje aí, em algumas nações que eles não aceitam que o Evangelho venha a ser pregado. Como Roma, naquela época, era um país, era uma capital, era um país que dominava sobre muitas outras nações, ela também dominou sobre a nação de Israel, na questão política. E para os imperadores de Roma, o evangelho era uma ameaça. Alguns cristãos eram lançados em prisões, nas arenas, para que viesse ser comido por leões. Aquilo era uma atração para os romanos. E nós vemos aqui que esta carta à igreja de Éfeso, o próprio Jesus chama atenção porque ele conhece. Ele diz, eu conheço as tuas obras. E uma das palavras que diz, escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio do castiçal de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer mal, e puseste à prova os que diz apóstolo e não são. Nós vemos aqui que estes irmãos aqui dessa igreja, eles estavam colocando à prova aqueles que diziam ser apóstolo, mas não era. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi responsável de fundar muitas igrejas, porque ele foi um dos apóstolos conhecido como apóstolo gentil, que ultrapassou as fronteiras de Israel para anunciar o evangelho, para pregar a Cristo. E em determinadas regiões que o apóstolo ia, ele fundava a igreja. Só que, como nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando os gentios começaram a receber a mensagem de Cristo, alguns judeus subiram para colocar dúvidas no coração dos cristãos daquela época, acerca do sábado, acerca de querer se circuncidar, que era necessário que aqueles irmãos ali viessem circuncidar, viessem cumprir toda a lei de Moisés. E houve ali um concílio, houve ali uma reunião dos apóstolos para que viesse debater acerca daquele assunto ali. Se nós formos observar, Jesus está falando aqui que aquela igreja colocou os apóstolos à prova para ver se era de Deus, e não era. Havia no meio daquele povo um falso ensino, principalmente dos nicolaítas. Os nicolaítas, assim como os saduceus e os fariseus, na época de Cristo, quando Jesus chega para anunciar o evangelho em Jerusalém, era um povo religioso, mas era uma seita, que estava ali infiltrada no meio do judaísmo, que muitas das vezes queria servir a Deus, mas queria servir a Deus da sua forma. A mesma forma, os nicolaítas estavam ali para induzir, para propagar no meio daquele povo, não o evangelho verdadeiro, mas propagar a imoralidade no meio daquele povo
e propagar também a idolatria no meio daquele povo. Por isso que Jesus ele fala acerca aqui dos nicolaítas. E ele diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste a primeira caridade, quer dizer, o primeiro amor. Lembra, porém, onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras, quanto não brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar do seu castiçal, se não te arrepender. Aquela igreja ali, além de estar sofrendo os falsos ensinos, alguns daqueles irmãos tinham deixado o primeiro amor, a primeira caridade. A questão de quando nós se entregamos a Cristo, nós temos dentro do nosso coração o primeiro amor. E se nós formos observar, aqueles irmãos ali tinham deixado a prática do amor, a prática das primeiras obras, daquilo que o Evangelho nos ensina para que nós possamos viver e praticar, que é a palavra de Deus. Aí Jesus chama atenção dizendo, lembra de onde caíste, porque senão eu virei e tirarei o seu lugar do meio do castiçal. Quer dizer, Jesus estava falando que tiraria, se aquele povo não viesse se arrepender, se aquela igreja não viesse se arrepender, tiraria do meio daquele povo a participação daquele povo no reino dos céus, no reino de Deus, daqueles irmãos. Se nós formos observar, aqueles irmãos estavam vivendo em um meio ao qual havia falsos ensinos, era difícil, alguns estavam colocando à prova aqueles que diziam ser apóstolo, mas não era. Isso é bastante necessário nós, hoje em dia, fazer prova de Deus, não fazer prova do Deus que nós servimos, mas fazer prova de que forma? Analisar aquilo que alguns ensinam hoje no meio do Evangelho, apóstolos, pastores, líderes, estão ensinando se está de acordo com a palavra de Deus. Porque nem tudo que nós ouvimos devemos praticar. Nem tudo aquilo que nós vemos no Evangelho devemos abraçar, mas devemos fazer prova. Não, vou aqui fazer uma prova de Deus conforme a palavra. Se está de acordo com a palavra de Deus, mas muitos falsos profetas pregam a palavra certo. Realmente, prega a palavra. Mas a Bíblia, Jesus diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Nós conhecemos a árvore pelos seus frutos, se está conforme a palavra de Deus. Os nicolaítas ali estavam no meio daquele povo, eram líderes que estavam no meio daquele povo, propagando um falso ensino, a imoralidade, propagando ali a idolatria, e muitos cristãos daquela época ali naquela igreja ali de Éfeso, estava se envolvendo, estava indo no embalo, como diz o ditado, Maria vai com as outras. E desta forma, aqueles irmãos tinham caído no engano, em um laço. Por isso que Jesus chama a atenção da igreja de Éfeso, para que eles viessem voltar a se arrepender daquilo que eles fizeram, para voltar à prática das primeiras obras, à prática do primeiro amor, e servir a Deus em espírito e em verdade. É isso que a palavra de Deus nos mostra nesta hora. Trazido para nossas vidas, não é diferente. Hoje, no meio cristão ao qual nós hoje vivemos. Estamos vivendo em um tempo em que a Bíblia fala que, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Hoje você, olhando para a mídia, olhando para... você só vê escândalo no meio cristão. Mas não é que eu vou olhar para o escândalo. Não é que eu vou olhar para as diversidades que está em nossas voltas, as dificuldades que muitos estão trazendo, os falsos ensinos que muitos estão trazendo. Nós devemos, como cristão, observar a palavra de Deus conforme está escrito e viver a palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, estamos nos corrigindo, estamos cada vez mais
nos aproximamos de Deus, porque hoje as pessoas estão distanciando de Deus, está dentro do Evangelho, mas o Evangelho não está dentro delas. Aonde está o perigo? A igreja de Éfeso deixou se envolver com os falsos ensinos, aquilo que os nicolaítas propagavam no meio daquela igreja, e começou a se envolver. Quando Deus se encontra em si, eles receberam a repreensão de Jesus, para que eles viessem voltar da onde eles caíste, eles pudessem praticar as boas obras. Da mesma forma, se nós formos observar no meio cristão hoje, muitas pessoas estão distanciando de Deus por causa da imoralidade, por causa da idolatria, mas nós não adoramos imagens de escultura, realmente, mas as pessoas têm se tornado ídolo no meio do evangelho, as pessoas estão adorando o homem no meio do evangelho, as pessoas estão deixando a imoralidade da prostituição fazendo parte dentro do evangelho, e as pessoas acham isso normal. Não é normal. A Bíblia diz que nós devemos ser santos como Cristo é santo, como ele é. Sem santificação, jamais veremos ao Senhor. Estamos vivendo uma época difícil de servir a Deus. Não que é difícil servir a Deus. É porque as pessoas tornaram o evangelho um pouco dificultoso. Criaram em sua volta uma dificuldade para servir a Deus. As pessoas mais se preocupam com seus deleitos, as pessoas mais se preocupam com as suas necessidades do que adorar e glorificar a Deus. Muitas das vezes não é aquilo que nós queremos, porque se nós formos fazer tudo aquilo que nós pensamos e desejamos, muitas das vezes vamos desagradar a pessoa de Deus. Vamos desagradar Cristo Jesus. Por isso que nós devemos servir em adorando, glorificando, exaltando, conforme a palavra de Deus. Você, meu amigo, você, minha amiga, talvez está no meio do evangelho, está no evangelho, mas tem olhado para um lado, para o outro, tem se sentido perdido, só vendo dificuldade, só vendo escândalo, né? Roubalheiras, só tem visto defamação. As pessoas criticam, mas fulano fez isso, ciclano fez aquilo, mas não era um pastor, não é. Não olhe para isso. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Porque se nós formos olhar para a dificuldade que está em nossas voltas, se nós formos olhar para essa situação horrorosa que está no meio do evangelho, nós não vamos conseguir servir a Cristo. Nós vamos nos conformar. A Bíblia diz, não vos conformei com este mundo, mas transformai. Nós devemos transformar este mundo porque nós temos a mente de Cristo. Não que nós vamos mudar as pessoas, mas a mudança que há em nossas vidas vai refletir na vida daqueles que estão na nossa volta, que Cristo Jesus ainda é aquele que transforma e muda o ser humano. Por mais que nós vivemos numa sociedade, em um evangelho corrompido por causa do engano, mas nós devemos fazer a diferença porque nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal está nesta terra para que não possa perder, para que não possa trazer perda alguma. A luz da mesma forma para aqueles que estão perdidos no meio da escuridão. Muitos vão olhar para a minha vida e para a tua vida, vão ver Cristo Jesus na minha atitude e na tua atitude. E vão dizer, olha, realmente Deus existe na vida do irmão, na vida daquela irmã. Vão olhar para mim e para você como olhou para Eliseu, quando aquela mulher rica olhou para Eliseu, ela observava e dizia para o seu esposo, olha, aquele homem é um santo homem de Deus, porque o profeta Eliseu, ele fazia diferença por onde ele andava, por onde ele ia, a vida dele era refletida pela glória de Deus. A mesma forma, Jesus diz, ó, verdadeiramente vos conhecerão que são meus discípulos. Olha que Jesus fala, quando ele reúne ali com seus discípulos para trazer uma mensagem maravilhosa, quando nós amarmos uns aos outros, quando nós praticar
né? Quando Jesus estava ali discutindo acerca que ele era o pão da vida, que ele era o pão que desviu, que desceu do céu, ele diz: verdadeiramente serei meus discípulos, se permaneceste na minha palavra. Sabe quando nós somos discípulos de Jesus? Quando nós permanecer na palavra de Deus. O que Jesus estava falando para aquela igreja ali, que era necessário que aquela igreja viesse praticar a palavra de Deus. Não é diferente na minha vida e na tua vida, que Deus assim possa abençoar. Esta mensagem é gloriosa da parte de Deus. Medite aí em Apocalipse capítulo 2, que eu tenho certeza aí que esta palavra falará aos vossos corações. Amém? Que Deus assim possa abençoar a sua vida e que esta palavra possa confortar os vossos corações, em nome de Jesus.